tempo atrás eu iniciei aqui no canal uma série nova que eu vou falar sobre os lagos africanos. Comecei essa série com um vídeo sobre o Rift Valley. Se você ainda não viu, depois desse vídeo aqui, dá uma olhadinha que tá bem legal. Eu vou iniciar a fase sobre os lagos falando do Lago Malawi. É conhecido regionalmente como Lago Nyassa. E para começar a falar desse lago, esse primeiro vídeo sobre o Lago Malawi, a gente vai falar de um grupo de peixes bem específico. No caso são os ambunas. Ambunas. A pronúncia é meio estranha. É uma palavra do dialeto chitumbuco. Por isso tem essa pronúncia meio esquisita. Palavra africana. Eu sempre falei errado. Eu sempre falei mibunas. E aí durante a pesquisa para fazer esse vídeo, somente eu fui descobrir que eu sempre falei errado. Assim como várias outras palavras no aquarismo. Eu sempre pronunciei errado e eu sempre descubro durante as pesquisas. Ambuna é uma dessas palavras, que significa peixe das rochas. Acredito que seja o grupo mais popular de ciclídeos africanos e é sobre esse grupo que a gente vai falar hoje. Fala, povo! Rick Gama aqui. Acredito que todo aquarista que acaba conhecendo os ciclídeos africanos fica terrivelmente apaixonado por esse grupo de peixes extremamente coloridos, com uma beleza, uma morfologia única, uma elegância, uma natação tão interessante, comportamentos, cara, tudo que tem nos ambunas são muito cativantes. Muita gente chega a confundir esses peixes com peixes marinhos, tamanha a beleza e a intensidade das cores que esses peixes conseguem atingir. São definitivamente os peixes mais coloridos e com cores mais intensas dentro dos peixes de água doce. São cores bem elétricas, bem chocantes, bem fortes. Quem iniciando no mundo do aquarismo não fica impressionado com a coloração dos Demazone pombo, por exemplo, ou dos Labidochromis caeruleus. Uma curiosidade é que esses peixes não têm normalmente um nome popular, normalmente porque alguns fogem à regra, como por exemplo o Labidochromis caeruleus, que a gente conhece como Electric Yellow. Normalmente os ciclídeos africanos são tratados, principalmente por nós aquaristas, sem ter algum nome popular. A maioria a gente trata pelos nomes científicos mesmo, o que eu acho até que bom, porque facilita bastante. Depois que você aprende a dominar um pouquinho essa parte de nome científico, você acaba se dando bem na hora de misturar os peixes, porque o nome científico é uma composição binominal que leva na sua primeira parte o nome do gênero do peixe seguido do nome da espécie. E aí facilita bastante na hora de você montar o aquário de ciclídeos africanos para você não ter choque de gêneros com costumes muito diferentes. Por exemplo, você misturar ciclídeos carnívoros com ciclídeos herbívoros, o que traz uma dificuldade enorme na hora de você alimentar esses peixes, que é uma dica muito relevante porque a alimentação errada dos mibunas pode levar eles a desenvolver algumas doenças. A mais famosa seria o bloat, mas isso é um assunto para um outro vídeo. Inclusive eu vou iniciar uma série falando somente sobre doenças do aquarismo, então eu vou deixar essa questão do bloat para essa série, ok? Mas fica aí a dica, se você tem um aquário de ciclídeos africanos, dá uma pesquisadinha sobre Malawi bloat, que é uma dica muito relevante, vai lá pesquisar depois. Eu estava falando sobre nomes científicos que facilitam bastante na hora de você compor o seu aquário. Então, o fato dos ciclídeos africanos não terem tantos nomes populares, apesar de ter a dificuldade de pronunciar determinados nomes ou até gravar na mente esses nomes facilitam bastante a sua vida na hora de você montar o seu aquário. Como primeira dica, quando você for montar um aquário de ciclídeo africano, primeiro, pesquisa, cara. Não sai comprando peixe que nem um maluco e colocando dentro do seu aquário, que você vai ter prejuízo. E são várias formas de ter prejuízos com ciclídeos africanos, e muitas dessas formas poderiam ser evitadas pelos lojistas que na maioria das vezes não sabem ou não estão nem aí para te vender a coisa certa. Então, é uma dica, estuda você, cara, não confia em lojista, vai você estudar e aprender sobre o peixe que você quer ter dentro do seu aquário. E quando se trata de ciclídeos, cara, estuda em dobro, porque bem pouca gente sabe lidar com esse tipo de peixe da forma correta. Então, os peixes das rochas são peixes com hábitos bem peculiares, são encontrados entre as rochas do leito do Lago Malawi, porque por essas rochas eles encontraram uma forma muito peculiar de se viver. Na maioria são peixes raspadores, eles ficam raspando as algas que estão grudadas nessas rochas, e aí ao raspar essas algas eles ingerem as algas e alguns micro-organismos também, como microcrustáceos, copépodes, algumas espécies de vermes,
vermes. Então eles têm uma pequena carga também de proteína proveniente dessa microvida presente nas algas grudadas nessas rochas. A alimentação deles é basicamente constituída por algas. Então entender a dieta do seu peixe é muito importante, porque você consegue oferecer para eles exatamente o que eles consomem na natureza, o que vai proporcionar, além de saúde e longevidade, vai transparecer todo o potencial de beleza que esse peixe pode apresentar para você. No sentido da coloração, do comportamento, da morfologia. São peixes bem bonitos, cara. E se você manter eles da forma correta, eles vão trazer toda essa beleza para você dentro do seu aquário. São peixes encontrados desde os 50 centímetros de profundidade até os 40 metros de profundidade, habitando principalmente essas costas rochosas do lago. Uma das coisas mais legais de se fazer, eu acho que deve ser um mergulho nessas regiões, porque num mergulho como esse, no Lago Malawi, podem ser avistados até 20 indivíduos por metro quadrado, com essa galera vivendo em pequenas colônias ou em grupos de várias espécies. E o termo colônia é um termo que a gente vai usar bastante quando se refere a ambunas, porque é o que é mais recomendado para constituir um aquário de ciclídeos africanos da galera desse grupo. Existem aí algumas modalidades de se montar um aquário de ambunas. Talvez a mais popular seja o tipo de aquário onde você traz um macho de cada espécie. Realmente deixa o aquário muito bonito, muito colorido, mas particularmente eu não gosto muito. Eu prefiro montar um aquário de colônias. Quando a gente traz colônias, além do aquário ficar mais fácil de ser manejado por questões dos temperamentos e dos níveis de agressividade alcançados numa colônia, eu reparo que os peixes trazem uma coloração muito mais intensa, falando dos machos principalmente, quando eles estão submetidos a esse tipo de aquário, formado por colônias. Eu reparo que os machos ficam com uma coloração muito mais intensa, fora que o comportamento desses bichos fica muito mais atraente de ser observado, porque eles conseguem desenvolver todo o espectro comportamental que esses peixes conseguem trazer para o aquarismo, ficando bem próximo do espectro comportamental que eles apresentam no ambiente natural, onde vai rolar ali as disputas por hierarquia, onde você vai conseguir observar os gradientes de coloração hierárquica e, por fim, todo o comportamento reprodutivo desses peixes, que é algo muito interessante de ser observado. Como dica pessoal, vai num aquário de colônias de ambunas que você vai se dar muito bem, cara. É muito gratificante e dá um orgulho danado de ter um aquário desse tipo. Os meus aquários de ciclídeos africanos normalmente tinham majoritariamente duas espécies que eu mantinha, dois tipos de colônia bem contrastantes, o que trazia uma beleza para o aquário muito interessante e uma harmonia também, porque as brigas eram praticamente nulas dentro do aquário. Eram brigas muito cirúrgicas, muito rápidas, facilmente resolvidas entre os machos dentro da colônia, com o mínimo de agressão possível. O que a gente vê normalmente quando o pessoal faz os aquários do tipo somente de machos de ambunas, é que acontece muita briga e direto você tem que separar um peixe para recuperação, e aí esse peixe se recupera e você bota ele de volta, aí ele bate em outro peixe que você vai ter que tirar para colocar em recuperação, e assim vai, o ciclo nunca acaba, fora mortes, né? E aí vira e mexe, você quer misturar um peixe que você não pode porque a coloração dele é muito parecida com o peixe que você já tem no aquário, e se você misturar esses peixes com coloração muito parecida, com barramento muito parecido, acaba dando briga e acaba dificultando muito a composição do seu cartel ali dentro do aquário. Por isso que eu recomendo fortemente que você respeite a formação de colônias de espécies dentro do seu aquário. Vai por mim, pega essa dica aí que é legal. Esse meu aquário é bem antigo, ele é de 2005, 2006, eu já mostrei ele algumas vezes aqui no canal, mas cara, eu tenho uma saudade extrema desse aquário, tanto que eu tô pensando em montar um outro parecido. Nesse aquário eu tinha ali a minha espécie favorita, que é o Labidochromis caeruleus. Tinha uma colônia muito legal, onde a reprodução era intensa. A cada 40, 50 dias eu tinha uma nova
incubação ali com as fêmeas. Eu tirava muitos filhotes dessa espécie e até vendi bastante desses filhotes. Tinha uma outra espécie que era o acei, mas dessa espécie eu não consegui tirar muita coisa. Também fiz bastante colônia de Demazone pombo, que é um dos peixes mais agressivos que tem dentro desse grupo dos zambunas. Demazone pombo é um peixe muito violento, quando colocado em condições que ele não vai ficar bem, conflitando com peixes muito parecidos com ele, com coloração e barramento parecidos, e é um peixe que não para de brigar com ninguém se ele colocado da forma errada. Mas quando ele é colocado numa colônia bem constituída, com um harém bem formadinho, um macho para cada 5, 6 fêmeas, o peixe fica muito tranquilo. E as brigas com outros machos vão ser só para determinar a hierarquia e território. Hierarquia e território nos leva para um outro fator importante na hora de você montar um aquário de ambunas, que é o tamanho desse aquário. Eu não recomendo nada menor do que 1 metro de comprimento. 1,20 m para cima fica excelente. Comprovadamente, através de algumas observações, a gente identifica que a corrida de agressão não costuma durar mais do que 1 metro. Um macho submisso que invadiu o território de um macho dominante, ele vai precisar correr por 1 metro, normalmente, para conseguir sair do território do macho dominante. Passou de 1 metro, a agressividade meio que acaba porque o macho dominante tem que voltar para o seu território. Então essa é uma jogada aí, uma dica importante na hora de você montar um aquário. Quando você for montar um aquário de ambunas, monte ele com mais de 1 metro. 1,20 m para cima já fica excelente. Eu sempre tive os meus com aquários de 1 metro exatamente. Tinha lá os seus arranca-rabo de vez em quando, mas de verdade, nada demais. Eu percebia que se eu tivesse o aquário um pouquinho maior em comprimento, ficaria perfeito. Mas com 1 metro já fica até que bom. Um fato bem interessante nos lagos africanos é a questão de especiação. Alguém já tratou lá no vídeo anterior sobre Rift Valley para aquaristas, depois dá uma assistida, a questão da especiação, né? O fato desses peixes terem ficado isolados e terem a questão da evolução convergente e mesmo dentro das espécies ter diferenciações em determinadas regiões do lago. A mesma espécie tem diferenças de coloração, de morfologia, mesmo pertencendo à mesma espécie. Um exemplo bem bacana é o Labitochromis caeruleus, de novo, que no nome caeruleus traz o sentido de azul ou ciano, né? O sentido da palavra caeruleus, mas a gente tem no aquarismo esses peixes na coloração amarela. Porém, lá no lago, você vai encontrar eles tanto num azul ciano bem clarinho, quanto um branco, quanto amarelos, e você acaba encontrando outras colorações do mesmo peixe. O nome desse tipo de efeito é especiação alopátrica, que é quando essa espécie fica isolada por algum motivo, seja por correntes, seja por barreiras físicas, enfim, por distância de uma colônia para outra, acaba tendo uma subespeciação, se eu posso inventar essa palavra, se ela não existe, onde a espécie fica muito diferente em determinadas regiões, por isso alopátrica. Porque naquela região, por questões de isolamento, esses grupos recebem colorações diferenciadas, ou até hábitos, ou até morfologia. Deve ser o início evolutivo de uma nova espécie. É bem assim que acaba ocorrendo a aparição de novas espécies. Acredita-se que os zambunas são resultados evolutivos de especiações de um rapilocromídeo. E aí, por questões de isolamento desse rapilocromídeo ancestral, venha a ter nascido toda a divisão dos zambunas, o que dá origem aí a mais ou menos 11 gêneros, eu não sei se esse número é atualizado, e mais de 200 espécies aí relacionadas. Então, como eu citei, uma das principais características dos zambunas é a sua coloração muito intensa. Dos ciclídeos africanos, acredito que são os mais coloridos, competindo bastante com os rapilocromes ali, porque os rapilocromes têm colorações metálicas bem interessantes, mas intensidade de coloração, acredito que os zambunas são realmente bem mais coloridos. Os zambunas vão ter um comportamento mais concentrado nessas rochas, dificilmente eles vão sair dali. Eu acredito que quase nunca eles saiam de perto das rochas,
porque é ali onde está a casa e o alimento deles. Eles se especializaram a viver muito próximo às rochas. A exceção a esse comportamento de ficar próximo das rochas praticamente a vida toda, cabe apenas ao gênero Cynothilápea, que vai popular ali mais as regiões arenosas, um pouco mais afastadas das rochas, o que parece ser um comportamento mais novo, provavelmente provocado por pressões ambientais. Esse gênero está identificando que para eles é mais fácil viver um pouco mais afastado das rochas, mas eles são provenientes dos zambunas que vivem, como o nome diz, próximo às rochas. O que principalmente diferencia os gêneros dentro dos zambunas está relacionado à sua alimentação, mais especificamente na forma como eles se alimentam. Isso traz algumas diferenciações nas mandíbulas desses peixes. Se você assistiu o nosso vídeo sobre o que é um ciclídeo, você vai entender melhor. Eu não vou entrar muito nesse ponto porque já tem um vídeo sobre isso no canal. Depois desse vídeo vai lá ver, que é bem interessante. O que é um ciclídeo, onde eu falo sobre a formação morfológica ali das mandíbulas dos ciclídeos. A alimentação base deles é, como eu mencionei, algas e alguns micro-organismos que habitam essas algas. A forma como eles capturam a alimentação normalmente é um dos fatores que vai determinar a diferenciação dos gêneros dentro dos zambunas. Alguns gêneros, além da base de algas na alimentação, procuram também outros tipos de alimentação, como por exemplo, os Lamidocromes, que também se alimentam de alguns moluscos encontrados no lago, os Melanocromes, que são bem sacanas e se alimentam de filhotes de outros zambunas, e o gênero mais bizarro de todos, que é o Geniocromes, que se especializou em se alimentar também de escamas de outros peixes. Esse cara é bem bizarro. E aí, para cada tipo de alimentação dessa, a boca do peixe toma um formato diferente, o que ajuda a diferenciar esses gêneros. Eu gosto bastante do tamanho médio dos zambunas, que vai variar entre 10 e 14 centímetros no máximo. Raras são as vezes que você tem um macho um pouco maior ali com 15, 16 centímetros. Nesse tamanho eu acho que o peixe já começa a ficar até meio deformado. Eles têm um formato bem peculiar que eu acho bem bonito também, aquele formato de, sei lá, um formato muito específico deles, né? Um corpo mais alongado, mais elegante, bem legal. Então, no geral, todo Mibuna vai ser bem agressivo, principalmente quando você faz misturas entre espécies ali, a agressividade fica um pouco mais acentuada. São bem territorialistas, então eles vão defender bastante a posição deles dentro do aquário, por isso é importante aquele espaço da corrida, né? Mais de 1 metro ali para dar um escape para eles. Existem algumas espécies que toleram um grupo um pouco maior, como o Saulose, por exemplo, que dá para você formar um aquário muito interessante com essa espécie, com bastante machos e fêmeas. Eles têm aquela diferenciação de coloração que deixa o aquário bem bonito, bem legal, mas a maioria você vai encontrar lá no lago formando haréns. Por isso aquela minha dica sobre formar colônias é de ouro, vai nela que é sucesso. Nada melhor do que reproduzir o que o peixe está acostumado no seu ambiente natural. Existem espécies que são bem intolerantes mesmo a outros machos, mas acredito que colônias seja o melhor caminho mesmo nesse sentido. Os zambunas são excelentes incubadores bucais, né? Eles, após a fecundação dos ovos, as fêmeas guardam os ovos dentro da boca, onde ela vai fazer a incubação bucal, que dura em média de 20 a 24, 25 dias mais ou menos. E aí quando ela libera os filhotes já estão se alimentando livres, e aí eles já vão se esconder por entre as rochas. E se você for ter nessa criação mais natural, você vai ter um rendimento até que considerável dos filhotes. Se você quiser ter um rendimento maior, aí você vai ter que fazer a separação desses filhotes. Eu recomendo já separar os ovos mesmo, até porque a incubação bucal judia bastante da fêmea. Ela para de se alimentar, fica muito magra, fica muito debilitada, se você deixa ela cumprir ali todo o prazo da incubação bucal. É natural, mas dá dó. Eu gosto de separar quando ela tá com os ovos ali dentro da boca. Eu deixo uns 2, 3 dias ela fazendo incubação, só para incentivar esse comportamento mesmo natural. Mas se eu quero uma produção maior dos filhotes e até a preservação da fêmea, eu retiro esses ovos com 5, 6 dias mais ou menos. E eu coloco esses ovos num tumbler. Essa parte eu explico bem legalzinho lá no vídeo sobre parto de ciclídeos africanos. Vai lá ver depois desse vídeo.
Citando algumas espécies, começando pelas minhas favoritas, de longe a minha favorita é o Labidochromis caeruleus, que é o Electric Yellow, peixe muito bonito, de comportamento muito interessante, é dos mais pacíficos dos ambunas, é muito pacífico mesmo, muito fácil de lidar, além de ficar muito bonito. Uma colônia de Labidochromis caeruleus, cara, sinceramente, é a colônia mais bonita, na verdade, de ser observada, é a que eu mais gosto, de longe. Seguida dessa colônia tem os Demazoni pombos, é incrível o contraste de comportamento com os Labidochromis caeruleus. Agressividade intensa, cara, é um peixe muito parrudo, muito bravo, apesar do seu tamanho bem diminuto. Mas se você conseguir formar a colônia ali com alguns machos para bastantes fêmeas, você vai ter a agressividade um pouco mais controlada, e para misturar ele com peixes que contrastam bastante com a coloração e com o barramento dele, você não vai ter problemas de agressividade, cara. Eu já tive bastante aquário de ciclídeo africano, onde eu conseguia misturar com bastante sucesso colônia de Demazoni pombo com o Labidochromis caeruleus. Tem a coloração bem contrastante, o que vai anular praticamente a agressividade do pombo em relação ao caeruleus. Eles realmente não têm nenhum interesse no caeruleus, não tem por que ser agressivos. Apesar do caeruleus ser um anjinho dos ciclídeos africanos, com agressividade praticamente que nula, né? São peixes muito tranquilos, em contraste enorme com a agressividade do pombo, que é o bad boy do aquarismo de ciclídeos africanos. Fazendo as misturas certinhas, cara, você não vai ter problema. Então, por exemplo, se você for misturar um Demazoni pombo, que é azul, com barramento preto vertical, misturar ele com Saulose, por exemplo, que é azul com barramento vertical também, vai dar ruim. Não faça isso. Mas eu vou gravar um vídeo somente sobre misturas de ciclídeos africanos, porque aí você tem várias possibilidades de misturas que dá para fazer num aquário bem montado, né? Quanto maior o aquário, melhor, mais misturas você consegue fazer. Mas a forma de misturar os ciclídeos africanos eu vou trazer num vídeo separado. Acho que depois desses dois eu tenho a Cynothilaphia afra. Cara, o afra é um espetáculo de coloração também, né? Bem honestamente, eu nunca consegui ter nos meus aquários, pelo simples motivo de, na época que eu tinha os aquários de ciclídeos africanos, eu não conseguia encontrar esse peixe com alguma facilidade, cara, é incrível. Não consegui encontrar mesmo. E quando encontrava um exemplar só na loja, o que pra mim, eu não gostava muito de comprar dessa forma. Ainda não gosto de comprar dessa forma. Se eu fosse montar um aquário de ciclídeo africano hoje, assim como eu já fazia antigamente, eu compraria logo a colônia toda. Então fica bem difícil assim, né? Sem ter uma colônia disponível para comprar de uma vez, fica bem difícil. Eu acredito que isso se deve pela agressividade, né, cara? É difícil pro lojista também manter esses peixes em grandes quantidades, né, disponível assim na bateria da loja. Acho que o melhor é fazer encomenda mesmo. Os meus pombos, por exemplo, eu tive que encomendar. Quando eu montei o meu aquário, eu encomendei com o lojista da loja que eu comprava na época. Eu era cliente da Pet Hobby, onde eu trabalho hoje, e na época eu encomendei os pombos, porque realmente não dá para ter uma colônia de pombos dentro da bateria. O espaço é muito pequeno, o confinamento é muito grande e aí fica bem difícil de manter. Ele é agressivo, mas não é dos mais agressivos, tá? Então, uma agressividade até que moderada. O aquário de Saulose, cara, fica lindo demais, uma colônia de Saulose. Ele vai ter aquela diferenciação entre macho e fêmea, né? Bem contrastante, que é muito interessante. Parece que você tem duas espécies diferentes dentro do aquário, mas na verdade é só uma. Só questão de dimorfismo sexual já traz um contraste gigantesco na coloração desses peixes. Os machos vai ter aquela coloração azul, bem interessante. Não é tão forte quanto a coloração do Demazoni pombo, mas é bem bonita também. É uma tonalidade bem legal, eu gosto bastante da tonalidade da coloração do Saulose macho. Isso porque as fêmeas e os filhotes são amarelos, que é muito legal, cara. Eu acho bem interessante você comprar eles bem filhotes mesmo. Eles não têm uma agressividade muito grande entre os machos da mesma espécie. São agressivos naturalmente, porque isso tem que existir para ter a classificação hierárquica e toda aquela história que eu vou falar no vídeo sobre colônias. Então a determinação da hierarquia é bem importante para o funcionamento, principalmente dos comportamentos reprodutivos. Então tem que rolar uma certa agressividade ali moderada. Mas o Saulose não é dos mais agressivos, então a colônia fica bem interessante. E aí algo que é muito gratificante é você comprar a colônia filhote, que você vai ter o aquário todo amarelo. E aí com o tempo, os machos ficando mais maduros, eles vão mudar de cor, o que eu acho muito legal
legal de ser observado, cara. Mudança de cor nos ciclídeos africanos é algo que eu me interesso bastante. Eu já relatei bastante isso num vídeo sobre por que os peixes mudam de cor, onde eu acompanhei a mudança praticamente que diária da coloração de um Melanochromys auratus. Em seguida a gente tem o Labiotropheus trevavasi, é dos maiores que eu consegui ver assim entre os ambunas. Eu já vi esses aí com 15 centímetros normalmente, um pouco maior até. Eles não são agressivos, são bem de boas até, não tem uma agressividade tão acentuada. A característica mais marcante desse peixe é justamente a formação da boca dele, né, onde o lábio superior fica mais projetado, deixando ele mais beiçudão, fica bem interessante isso porque ele é bem especializado em arrancar alguns tipos de alga de lugares que os outros peixes não conseguem. Isso é bem interessante nos ambunas porque, cara, todo mundo come alga basicamente. Então, a pressão ambiental para você evitar determinadas competições por alimentação fazem com que os peixes desenvolvam técnicas diferentes de conseguir o seu alimento, onde cada um vai se especializar a conseguir determinada alga de determinado lugar, região da rocha. Então esse peixe tem a formação labial dele bem interessante no sentido dele conseguir arrancar algas de lugares que os outros ambunas não conseguem arrancar. Por isso que ele tem essa cara bem engraçada. Inclusive, essa característica dele traz uma vantagem evolutiva gigantesca em relação aos outros ambunas, porque os outros ambunas ficam bem vulneráveis quando estão se alimentando, porque eles têm meio que ficar de ponta cabeça, né? Eles ficam nessa posição para se alimentar, né? Nas rochas. E essa posição é bem desfavorável quando você tem predadores na parte extrato mais alto, né, do lago. Então os predadores normalmente eles vêm nadando por cima e predam os ambunas quando eles têm a oportunidade. A posição de alimentação dos ambunas é bem desfavorável nesse sentido, né? Eles ficam bem vulneráveis, eles não estão conseguindo ver muito bem quem está vindo por trás e por cima. Já o posicionamento desse peixe, ele proporciona uma vantagem evolutiva muito grande em relação à posição defensiva, né? Porque nessa posição fica mais fácil dele observar acima e atrás quem vem para predar. Então ele consegue rapidamente identificar o predador e se esconder bem rapidinho por entre as rochas para se proteger. Então é uma vantagem evolutiva bem interessante, resultante, acredito que por acaso, da especiação desse peixe em relação à busca por alimentação, a competição por alimentação, né? Pressão ambiental gerou uma necessidade nesse peixe de se alimentar de uma forma diferente, o que resultou numa vantagem evolutiva em relação à defesa. Muito legal, né, cara? Isso é muito interessante. A evolução é muito interessante, é muito legal de observar como a evolução se comporta nas espécies. Aquarismo é demais, né? Fala sério. Por último, eu vou citar o Auratus, que é um peixe que eu confesso que eu não gostava muito da coloração dele, eu achava meio exagerada, mas eu, de uns tempos pra cá, tenho gostado bastante desse peixe. Eu tenho achado ele muito bonito, principalmente quando ele muda de cor. Ele, na coloração de adulto macho dominante, é, pra mim, uma das colorações que eu mais gosto. É um preto com faixas amarelas, cara, fica bem interessante mesmo. Peixe com coloração de fundo preto me chama bastante atenção. As fêmeas dessa espécie e os jovens também tem uma coloração bem interessante, um amarelinho com um barramento horizontal. É um peixe bem legal, bem bonito, mas também é um danado, hein, cara? Um peixe bem bravo. Inclusive, eles predam filhotes de outras espécies. Então, se você quer reproduzir outras espécies dentro do seu aquário de ciclídeos africanos, recomendo que você não tenha incluso no seu cartel o Auratus. Ele vai acabar com a sua criação. Na hora de formar um aquário de ciclídeos africanos, muita gente tem aquela preferência por fazer uma imitação de aquário marinho. Afinal, são os peixes mais coloridos de água doce, que se aproximam bastante da beleza e coloração dos peixes marinhos. Isso gera, no aquarista que sonha em ter um marinho, a possibilidade de ter algo bem parecido. Então a galera faz aqueles famigerados falsos marinhos, né? Ficam bem bonitos, realmente, ficam bem interessantes. Porém, eu como um grande fã de biótopos, eu não gosto muito. Apesar de mantê-los assim na loja, simplesmente por pura conveniência, porque realmente é mais fácil atingir os níveis de dureza e alcalinidade da água, utilizando essas rochas provenientes de leito oceânico, né? As famosas rochas Zanzibar proporcionam no aquário uma condição química interessante para os ciclídeos africanos, porém, esteticamente eu não curto muito. Na loja eu mantenho eles assim por conveniência mesmo, porque fica
fica mais fácil o meu trabalho de manter a qualidade da água desejável para um aquário de ciclídeos africanos. Mas não se iluda, cara, isso não dura para sempre. Essas rochas perdem o seu efeito com o tempo, porque as camadas têm os sedimentos minerais que proporcionam essa característica química na água, de uma dureza mais elevada e um pH mais elevado. Com o tempo, elas perdem todo o seu efeito superficial e esses sedimentos minerais que proporcionam essa alteração química na água ficam escondidos mais para o interior da rocha. Então, para você ter esse efeito novamente nessa rocha, você teria que quebrar e esmiuçar essa rocha em vários pedacinhos para que você tenha esse efeito de volta, que não é interessante. Então não se iluda muito que os seus problemas estão resolvidos para sempre se você montar um aquário de ciclídeos africanos com essas rochas brancas. Rocha nenhuma vai manter esse efeito para sempre. Então, eu pessoalmente gosto de montar o aquário de ciclídeos africanos imitando bastante o biótopo deles, onde as rochas são escuras, são lisas e escuras. E aí, a conformidade das tocas você vai dar com o empilhamento dessas rochas. Rocha sobre rocha, formando os buraquinhos ali que são tão desejados no aquário de ciclídeo africano, porque proporciona abrigo, esconderijo contra as agressões que acabam rolando. O pessoal gosta das Zanzibar porque elas são cheias de reentrâncias, né, de buracos e tudo mais. Proporciona realmente mais abrigos contra esse tipo de agressão. Mais um motivo de conveniência para eu ter essas rochas dentro dos aquários lá da loja. Mas pessoalmente eu gosto dos aquários com essa cara aqui, ó, igual esse meu aquário de 2005. Algo bem obscuro, bem preto, com rochas bem escuras e lisas. Nesse layout aí eu só falhei, na minha opinião, eu falhei só na areia, que é muito clara em relação às rochas pretas. Hoje eu montaria com basalto no fundo, ficaria bem interessante. Para mim, a coloração mais escura de base no aquário proporciona um contraste bem interessante para a coloração dos mibunas, né, que é bem intensa. Então, se você quer contrastar bastante a coloração deles, eu acredito que um fundo preto fica mais interessante mesmo, bem mais interessante que um fundo branco. E aí, para manter as características químicas da água que são desejáveis para esse tipo de peixe, eu recomendo que você use os químicos disponíveis nas lojas, os sais, os tamponadores, os elementos traços disponíveis. A melhor marca, eu gosto muito da Siquem, que tem uma gama gigantesca de produtos para ciclídeos africanos, vários tipos de sais, elementos traço, controladores de pH, tamponadores, repositores de reserva alcalina. Cara, você tem produtos muito variados que você consegue fazer todo esse controle e tem um rendimento bem legal. Custo-benefício pela qualidade do produto, pelos resultados atingidos, acho que vale o investimento. Não são produtos muito baratos, mas trazem resultados bem legais, bem interessantes. Um aquário lotado de rocha desse jeito, obviamente, vai gerar zonas mortas de circulação. São partes do aquário em que a água fica muito parada. E essa questão da água ficar muito parada traz com ela alguns problemas, principalmente em relação ao acúmulo de sujeira nessas regiões mais mortas, que gera uma proliferação de bactérias ruins para o aquário, bactérias que podem infectar o seu peixe e trazer algumas doenças, bem como o surgimento de compostos nitrogenados perigosos para o aquário, né? A aparição da amônia, do nitrito ali é bem complicado e é muito perigoso num aquário com pH tão elevado quanto o esperado para um aquário de ciclídeo africano. A amônia ela se torna muito perigosa nessa faixa de pH. Aí eu recomendo que você quebre essas zonas mortas com boas bombas de circulação. O modelo que eu mais indico é mais caro, mas eu acredito que vale bem mais a pena. É aquele modelo de bomba de circulação em barra, porque esse modelo vai movimentar toda a massa de água do aquário. É diferente. Wave Makers, elas vão proporcionar um fluxo bem direcional, né? Então você vai ter que ter mais de uma Wave Maker para conseguir atingir todos os pontos mortos de circulação no aquário. Então eu recomendo uma circulação feita por esse tipo de bomba. Outra saída é uma técnica bem antiga que eu já tentei fazer, não deu muito certo no meu aquário, mas eu acredito que não deu muito certo porque eu fui relaxado em muquirana na época. Se eu fosse montar, eu tentaria novamente montar
montar dessa forma é a instalação de tubulação com saídas de água embaixo do substrato. Aí, para você ter sucesso, você tem que desenhar o seu layout antes de montar o seu aquário, para conseguir prever, olhando para o layout ali que você pré-determinou, as possíveis zonas mortas dentro do seu aquário, para conseguir colocar as saídas de água nesses locais. O pessoal faz com uma tubulação de PVC normalmente, que vai ficar escondida no substrato, faz as saídinhas direcionadas ali nas regiões mais paradas do layout, e tudo isso empurrado por uma bomba submersa. Quando eu for montar meu aquário de ciclídeos africanos de novo, eu vou tentar reproduzir isso, e aí eu gravo e eu mostro para vocês as dificuldades de fazer isso e os resultados alcançados. Combinado? Quando eu for montar meu aquário de ciclídeos africanos, eu vou fazer dessa forma então. Uma dica que eu dou para você é o seguinte: na hora de você montar o layout do seu aquário para ciclídeos africanos, prefira formatar um layout do estilo ilha, com as rochas enfileiradas e empilhadas no centro do aquário. Dessa forma você vai, além de criar zonas e corredores onde seus peixes podem passar e se esconder eventualmente em caso de agressão, qualquer tipo de comportamento agressivo, além de você proporcionar esse obstáculo com esse objetivo, você também vai evitar um pouco mais essas zonas de água parada. Fica bem mais fácil de fazer as manutenções de limpeza, sinfonagem, além de particularmente achar que fica bem bonito também, principalmente se o seu aquário tiver a possibilidade de proporcionar visão dos dois lados, pelo lado da frente e pelo lado de trás. Se você conseguir dar a volta no seu aquário e olhar ele pelos dois lados, fica um layout bem interessante, fica tipo um aquário duplo, né? Com duas frentes. Mas o mais importante é o fato de você eliminar as zonas mortas e facilitar toda a manutenção e o manejo com o aquário. Esse aquário da loja, por exemplo, ele não parece olhando de frente, porque eu só tenho acesso de visão em um lado desse aquário, mas ele é no formato ilha e me facilita bastante a manutenção que eu tenho que ter com a limpeza desse aquário. É um aquário de loja, então imagina, eu tenho que ter a maior facilidade do mundo para fazer a limpeza desse aquário muito rápido, sem me dar muito trabalho, porque eu tenho 42 outros aquários, eu acho que é esse o número, 42 outros aquários para tratar, então o mais rápido e mais prático possível, tendo um layout que proporciona todas as vantagens, tanto de beleza quanto de funcionalidade. Esse layout me ajuda muito e proporciona tudo isso. A água, bem alcalina. Na literatura tem indicação de 7,5 para cima, eu indicaria de 8,2 para cima. Eu observo que os ambunas se comportam melhor, a reprodução acontece melhor nesses níveis bem altos de pH. 8,5 é o que eu praticaria aí sem pestanejar. Temperatura. Eu sempre mantive os meus com uma água entre 25 e 26 graus. A dureza recomendada para ciclídeos africanos normalmente vai de 10 a 12. E um outro parâmetro que a gente tem que ficar bem atento num aquário de ciclídeo africano é quanto à sua reserva alcalina, o KH, não é KH não, é KH, que deve ser mantido entre 8 e 10. Bom, eu acho que por enquanto é isso aí, só um pouquinho de informação sobre esse que é um dos grupos de peixes mais bonitos do aquarismo de água doce. Vou trazer mais conteúdo aí pela frente, fiquem ligados. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça toda aquela coisa de curtir, compartilhar e se inscrever, pelo amor de Deus. Se inscreva nesse canal pra gente conseguir atingir a remuneração, pra começar a valer a pena isso daqui, cara, porque eu tô trabalhando pra caramba. Falou? Então não esqueça de se inscrever. Então eu pretendo aí trazer mais vídeos sobre os ambunas também, mas acredito que as informações mais básicas e mais essenciais já estão aqui nesse vídeo. Outros vídeos serão mais complementares sobre esse assunto, beleza? Vou falar sobre outros grupos dos ciclídeos também, tem vários que a gente pode abordar, vai dar bastante assunto. Também fica ligado que eu vou iniciar uma série sobre doenças do aquarismo, tá ficando bem legal. Tô levantando bastante informação bacana. É um assunto bem difícil de fazer vídeo na prática, porque eu preciso que a doença ocorra para conseguir observar e fazer os tratamentos e mostrar os resultados. Mas tem uma outra forma aí que eu tô arrumando para fazer esse vídeo, onde não necessariamente vou ter que enfrentar a doença em si, mas trazer para vocês tratamentos cientificamente comprovados que trazem resultados realmente efetivos. Então, fiquem ligados aí no canal para não perder essa nova série.
Então é isso aí. Acho que é tudo. Tchau.